tarde, pessoal do Telegram. Pelo menos boa tarde pra mim, que eu tô gravando à tarde, não sei que horas você vai ouvir. Essa é a nossa reflexão para começar a semana, né? Mas eu desejo que essa semana seja muito especial para vocês, todos. E eu vim trazer porque a gente sempre conversa um pouquinho no começo de cada semana. E hoje eu conversei com uma amiga sobre uma questão pessoal. Ela estava um pouco insatisfeita com alguns resultados que ela tem tido na vida num determinado setor. E ela vem compartilhar isso comigo. E é uma coisa que acontece com todos nós em algum momento. A gente faz uma seguinte pergunta, né? O que será que eu estou fazendo de errado? Quando alguma coisa não está como eu gostaria, ou como eu julgo que deveria estar, ou como eu esperei que estivesse. E a gente precisa parar para analisar isso e ver se realmente existe alguma coisa errada. Primeiro ponto, que eu quero comentar com vocês um pouco daquilo que eu conversei com ela, porque eu sinto que pode ajudar muitas pessoas aqui. Muito do nosso questionamento e do nosso conflito com relação a algumas coisas parte da nossa pretensão ou da nossa expectativa a respeito daquilo, em imaginar que tal setor, que tal situação na vida deveria estar diferente ou ser diferente do que é. Quando a gente tem alguma expectativa, algum ideal, algum desejo a respeito de uma área da vida, de uma coisa que a gente gostaria que já estivesse ali resolvida ou que estivesse num outro patamar, num outro nível, em alguns momentos, em muitos momentos eu diria, a primeira coisa que a gente se pergunta ou pergunta para a vida quando vê, né, tem aquele panorama da coisa, nossa, o que será que estou fazendo de errado? Porque aquilo não está como eu gostaria que estivesse. Né? A gente faz isso. Vamos prestar atenção numa coisa. De onde que brota o sofrimento nisso aí? Primeiro, da pretensão ou da ideia de eu achar que isso deveria ser diferente do que é. E muitas vezes a gente não se questiona se teria condições de ser diferente. Claro, eu sempre sugiro e oriento que façamos a análise, mas não a análise o que eu estou fazendo de errado, porque isso vai buscar culpa. A gente vai encontrar. Quem procura acha. Se eu procuro algo de errado, eu vou achar coisas para eu nomear como erradas em mim, no meu comportamento, nas minhas atitudes. E muitas vezes eu procurar o que está errado é eu focar naquilo que eu acho que é negativo. E isso pode gerar um sentimento de culpa e me fazer sentir mal por aquela situação e de repente nem é tão ruim quanto eu estou olhando. E nem é ruim. É só meu olhar que está distorcido. Eu prefiro substituir pela seguinte pergunta: como é que eu posso melhorar? Isso é sempre bom a gente fazer todos os dias da nossa vida, com qualquer coisa. A gente fazer como filho, como pai, como dono de casa, como profissional. O mundo exige isso, a vida exige isso de todos nós, que melhoremos. Exige que a gente se coloque numa posição sempre de aprender novas coisas, de buscar essa lapidação, essa excelência, porque toda a vida move tudo numa constante evolução. Por isso eu acredito que quando a gente coloca assim esse pensamento e se lança nesta frase e nesta pergunta, como posso melhorar? Você se reveste de motivação, de empenho, de alegria em buscar o melhor, subir os degraus. Mas quando você fala, o que será que eu estou fazendo de errado? Esse já é um olhar negativo. E nem sempre, ou quase nunca, esse tipo de olhar, esse tipo de questionamento vai produzir uma coisa boa. Porque se você sente algo ruim, como é que você pode pensar que um sentimento ruim vai te conectar naquele momento que você está sentindo com uma resposta positiva que vai te fazer sentir melhor? Dificilmente não, porque um abismo chama o outro. Se você sentir culpa, você vai se conectar com outras coisas para ampliar possivelmente aquela culpa que você está sentindo. Claro que sentimentos negativos, a experiência de nos sentirmos, né,
numa coisa ruim, às vezes, nos faz enxergar certas coisas. Mas o olhar que eu quero passar para vocês é o seguinte: num sentimento de estar errado, vai ser mais difícil você encontrar o que pode fazer de certo, né? Mas quando eu pergunto como eu posso melhorar, o que eu posso fazer para me empenhar cada vez mais para ser melhor no que eu faço, para ser melhor como pessoa, como ser, é mais fácil você achar as respostas. Mas dentro dessa situação, quando você tem uma pretensão, um desejo, quando você gostaria que as coisas estivessem diferentes do modo como elas estão, nem sempre é porque tem alguma coisa errada com você. A vida tem seus processos. Tudo tem o seu processo. Eu até citei para ela um exemplo que eu achei que ficou bem claro. Aqui na minha casa eu tenho 2 jasmim manga. Quem me conhece sabe que eu amo essa árvore. E são 2 mudas que eu ganhei. Uma das mudas já está grande, já tem mais de 2 metros. Já está até dando flores, flores brancas lindas. A outra está pequena, acabou de brotar, tem 1 mês e pouco que ela brotou. A que está grande já está dando flores. Ela já está num processo mais além, mais avançado. A menor ainda está formando suas folhas, está começando a se desenvolver. Eu posso cobrar da muda pequena que ela dê flores como a muda maior já está dando? Seria justo? Não. Porque ela está num tempo, a menor, e a maior está em outro. Vai chegar, se eu cuidar, se eu estiver sempre ali ajudando no processo de crescimento, vai chegar o momento em que essa muda menor também vai dar suas flores, também vai crescer, se desenvolver, com resultados tão lindos quanto a outra, talvez até melhores, né? Mas eu posso me direcionar para essa muda pequena e dizer que tem algo errado com ela porque ela não está dando as mesmas flores que a outra árvore já dá? Eu não posso fazer isso. Não seria justo. Porque ela está no começo de um processo. E muitas vezes a gente também está no começo de certos processos na vida e acaba se cobrando e se exigindo resultados que outras pessoas têm, que outras histórias tiveram em outros momentos da vida. Pessoas que estão vivenciando algo que talvez você já esteja vivenciando, mas que já passaram por outros processos, então elas estão um pouco mais adiantadas. É como eu cobrar de um aluno, né, do primário o mesmo desempenho de um aluno de faculdade. Ele já está num outro nível. Ele é melhor do que aquele que está no primário? De jeito nenhum. Ele só começou antes. Por ter começado antes, ele está num pé na vida dele com resultados diferentes, porque tem toda uma história. Ele já vivenciou os processos que hoje essa criança do primário está vivenciando. Quem fala muito disso é a carta do pão no tarô metafísico. Ela fala da prosperidade pelos processos. Muitas vezes a gente quer alguma coisa na vida e não tem nada de errado com isso. Só que um pão, por exemplo, para ser um pão, ele precisa passar por um monte de coisa. Quando a gente chega na padaria e acha o pão pronto, a gente não imagina quantas coisas cada ingrediente teve que passar por cada processo para que juntos formassem aquele pão. E muitas vezes a gente quer o resultado, e é bom, faz parte da vida a gente querer resultado, é coisa boa, né? Mas às vezes a gente se cobra, e cobra da vida uma coisa que a gente ainda não tem condição de dar. Se pergunte se aquilo que você gostaria de vivenciar hoje, você tem condição de ter, de viver, de fazer, de produzir. Você é uma árvore que tem condições de dar os frutos que você gostaria de dar agora? Porque quando a gente não tem condições e não faz, porque não tem condições, ao invés de nos olharmos com mais amor, compreensão e entendermos que não temos ainda condições de dar aquele resultado, não, a gente vai para cima com culpa, com opressão e procurando algo errado de nós. E às vezes até brigando com Deus, porque as coisas não são como a gente gostaria que elas fossem. Gente, hoje eu na minha vida, né, nessa altura da vida em que eu estou, eu tenho resultados muito melhores em todos os sentidos do que os que eu tinha há 2, 3 anos. Porque hoje eu sou uma árvore capaz, pela minha maturidade, de dar certo nível de frutos. Mas ainda existem muitas coisas que eu quero alcançar
e que eu compreendo que no momento estão fora do meu alcance. Mas não é por isso que eu acredito que tem algo errado comigo. Não, é só o tempo das coisas. Eu vou crescer até me tornar uma árvore capaz de dar mais frutos ainda e possivelmente de alcançar outros objetivos que eu tenho. Mas eu preciso ter a paciência de entender que assim como a árvore tem o seu tempo, assim como a vida, a natureza tem as suas estações, as suas fases, eu também tenho as minhas. E eu não posso exigir de mim aquilo que no momento eu não posso dar. Eu preciso ser estratégico, ser grato pelos frutos que consigo manifestar, pela minha história de vida, pelo meu trajeto. E com esses frutos fazer o melhor que eu posso, investindo em mim, naquilo que sei fazer de melhor, na minha vida, na minha pessoa, no meu ser, para que eu me torne uma árvore cada vez maior, com potencial cada vez maior de gerar cada vez mais frutos, mas nunca me cobrar aquilo que eu não posso dar. Então, antes de você se cobrar ou achar que tem algo errado com você ou com a vida, porque as coisas ainda não estão na altura que você gostaria, que você precisa até, procure ser estratégico, trabalhar de outras formas isso e se perguntar, será que aquilo que estou exigindo de mim, que estou cobrando, eu tenho condições de dar? Né? De repente eu ainda estou iniciando certos processos, será que é justo? Será que é legal eu impor essa pressão sobre mim e me classificar e me definir como errado ou como alguém que não merece, só porque eu ainda não tenho tal resultado, porque parte muito da comparação, né? A gente se compara, não tem jeito, com outras pessoas. É necessário muita educação, muita sabedoria e autogestão para prestar assim, atenção nisso e já ir trabalhando antes que vire uma coisa muito perigosa. Porque quando a gente se compara e vê de repente que outras pessoas, que outras situações estão diferentes da nossa vida, da nossa realidade, a tendência, por causa da Matrix, é a gente se diminuir. E já que a gente quer observar o outro, vamos observar também a história de vida, os processos, e entender que nenhum resultado chega sem processos, tempo, trabalho e paciência. Muitas vezes é questão só da gente ter um pouco de paciência com o nosso momento, ter um pouco de paciência com a vida, entender que a vida está trabalhando pelo nosso melhor, mas não é na hora que a gente quer, não é do jeito como nós gostaríamos, e se tem alguma necessidade, alguma coisa que precisa ser resolvida agora e não dá para ser resolvido desse jeito, eu preciso procurar outros meios, outras formas. Mas nunca forçar uma situação, porque quanto mais eu tentar forçar, mais eu vou me oprimir, porque a vida acontece dentro de mim. E mais negativa eu vou me sentir, e aí sim é que os caminhos se fecham. Eu tenho meu tempo, eu sou uma árvore única, eu tenho um caminho que é único. E se eu estou fazendo o melhor que posso, com o que eu tenho, com o melhor que eu tenho, então eu estou certo. Então eu estou fazendo um bom trabalho. Eu não posso me definir, nem sempre, pelos resultados que eu tenho. Às vezes, resultados me mostram, me apontam necessidades de mudança, mas eu não posso me basear 100% nisso. Eu me defino e defino o meu trabalho e o que eu faço, a qualidade do que eu faço, é nesse sentido que eu estou falando, é muito mais por quem eu sou do que pelos resultados que eu tenho. Resultados, muitas vezes, têm a ver com outras coisas. E uma dessas coisas é tempo, são processos, é a escadinha, né? Um degrauzinho de cada vez. E quanto mais eu aceito que a vida é assim, que o processo natural é assim, a menos que eu me corrompa, né, e que eu vá para outros caminhos que me prometem resultados muito rápidos, mas aí eu preciso passar por cima de um monte de coisa que lá na frente não vai ser muito bom, não. Então vamos respeitar o tempo da natureza. Se eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho, então eu estou fazendo um bom trabalho. Quanto mais eu me cobrar, mais eu vou me oprimir, mais difícil vai ficar. O contrário é que funciona. É me apoiar, ter humildade para reconhecer qual é o meu limite, o limite das minhas condições, o limite daquilo que eu posso e saber o que eu não posso.
Se estou fazendo esse melhor, com humildade, eu solto e deixo as coisas acontecerem de forma natural. Isso não significa, voltando lá no começo, que eu não vou estar sempre procurando melhorar aquilo que eu faço de todas as maneiras que eu puder. Buscar a excelência é uma das maneiras mais eficazes de você abraçar o sucesso e o crescimento em qualquer coisa que você faça. Mas se eu fico procurando o erro em mim, achando que por não ter tal resultado eu estou fazendo algo errado, aí eu já abraço a desvalia. Hoje, pelo menos só hoje, não se defina pelos seus resultados. Não defina a qualidade do que você faz, nem a excelência de quem você é, pelo resultado no momento. Porque é só o resultado do momento. A vida gira, as coisas mudam. Daqui a pouco pode estar muito melhor. E vai estar melhor se você continuar se empenhando, se dedicando, caprichando e buscando sempre a sua evolução. Quem faz isso, gente, é natural. O crescimento. Tá? Um grande beijo e uma semana muito abençoada para você e desejo que essa reflexão te ajude em algum setor da sua vida. Até o próximo papo.